Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, irmãos. A gente não vai ler tudo, porque você conhece a história. É a história da igreja de Éfeso. Coloca o título da ministração aí para mim, por favor. Irmão, quero falar algo para você hoje. Você sempre ouve na igreja que você não pode duvidar. Você tem que ter fé, você não pode duvidar. Mas hoje eu vou falar o contrário. Eu diria que você tem que duvidar sempre. E a questão é, quando a gente fala que nós não podemos duvidar, depende do que nós não podemos duvidar. E quando eu digo duvide sempre, depende do que eu irei duvidar. E esse título, querido, é baseado em algumas observações da Bíblia. Na verdade, irmãos, a ministração está bem comprida. Eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo aqui, uma vez que eu não quero demorar muito no culto hoje, terminar no horário certo. Mas se eu não conseguir ler todas as passagens aqui, eu posso te passar o esboço depois e você lê em casa. Porque tem uns, principalmente Pedro aqui está bem comprido. Eu acho que seria interessante você meditar nisso também, com um pouco mais de calma. Amém, irmãos? Bom, vocês lembram quantas igrejas foram endereçadas cartas lá no livro de Apocalipse? 7 igrejas. Vocês lembram o nome das igrejas? Vamos lá, se você não lembrar eu te ajudo. Éfeso, que é a primeira. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Viu como é que o pastor é inteligente? É porque eu estou lendo aqui, irmãos. Fica mais fácil, né? Para a igreja de Éfeso, presta atenção, irmãos. A gente sempre foca muito na igreja de Éfeso, no conselho prático que Deus dá para eles, de advertência. É como se a gente olhasse para a advertência que Deus dá e menosprezasse o elogio que Deus faz a eles. Então a gente tem muito esse costume. Então você vê o pastor falando, a igreja de Éfeso não trabalhava no primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela não tinha amor no que ela fazia. E quem participou aqui da escola bíblica, irmãos, observou que não é bem isso. O texto não fala que eles perderam o amor no trabalho. O texto vai dizer que eles perderam o amor na exortação. Quer ver? Olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Deus ele não questiona isso, mas ele vai questionar agora, que não podes tolerar as pessoas más e que pusestes à prova aqueles que a si mesmo declaram apóstolos, mas não são, e descobristes impostores. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Amém, queridos? Deus está apontando que eles perderam o primeiro amor, mas Ele não está dizendo que foi o amor no trabalho. Onde é que Ele está apontando esse primeiro amor, pastor? Tudo indica, querido, que eles perderam o primeiro amor. Digamos que, claro que em determinado momento, o texto não é tão preciso, mas tudo indica que eles perderam o amor na exortação. E no fato de colocar à prova o que acontecia no meio deles. Então eles faziam aquilo com muita rigidez. A gente já estudou sobre isso na escola bíblica. Enfim, então quando eu vou falar aqui de duvidar sempre, é importante falar que tudo isso tem que ser feito no amor, irmãos, e não no ceticismo, tá? Então nós não vamos falar aqui de Nietzsche, nós não vamos falar aqui de outros filósofos que mandam você duvidar de tudo, mas a base para isso aqui tem que ser o amor. O objetivo é manter o amor de Deus, a caridade, a misericórdia entre nós, sabe? Então quando você está desmascarando alguém, você está desmascarando alguém por quê? Porque você quer envergonhá-la ou porque você quer salvá-la? É importante nós falarmos isso. Por fim, então o versículo chave aqui é o versículo 2, quando Deus vai falar assim, olha, vocês estão de parabéns porque vocês trabalham muito, são esforçados, e tem um negócio que eu acho muito importante no meio de vocês. Vocês colocam à prova os que se dizem ser apóstolos
os que se declaram ser apóstolos e não são. E vocês descobrem quem são os impostores. Amém, querido? Se você fizer isso com amor, você edifica a igreja. Se você fizer isso com raiva, você se torna um justiceiro. Então eu já vi muito pastor exortando a igreja com amor, e ele ganha, inclusive aquele que ele está exortando. Eu já vi no YouTube, por exemplo, muita gente querendo fazer justiça e falando mal de determinados pastores, supostos pastores, mercenários, por aí vai, e o objetivo é fazer justiça. Então o que Deus queria aqui, irmãos, é que eles, quando fizessem isso no amor. Então quando eu vou falar de duvide sempre, pastor, o que o senhor vai falar nessa noite? Olha, irmãos, a igreja do Senhor, há 2000 anos atrás, nos dias de João, nos dias de Éfeso, nos dias de Laodiceia, nos dias da igreja de Colossos, nos dias da igreja de Creta, nos dias da igreja de Roma, da igreja de Corinto, da igreja da região das galáxias, de Gálatas, a igreja enfrentava um problema. Na igreja de Jerusalém, a igreja do Senhor, ela enfrentava um problema. Um problema doutrinário, um problema teológico. E qual era o problema? Haviam duas correntes que estavam desvirtuando o evangelho puro e simples de Cristo. Uma era a corrente legalista. O que é a corrente legalista? A corrente legalista eram aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, mas agora queria pegar todos os gentios, aqueles que não eram judeus. O cara morava lá na Macedônia. Então pegava esse cara e queria converter ele ao judaísmo para ele ser cristão e aplicar nele toda a tradição judaica, tá? Isso era um sério problema, porque eles começavam a falar de circuncisão, de guardar o sábado, eles começavam a falar uma opção de coisas, de guardar datas festivas, data disso, daquilo outro. E com isso, tem algum problema a gente observar, pastor, o calendário judaico? Tem, se você anular a figura de Jesus. E o grande risco disso é que você pode anular a figura de Jesus, e era o que estava acontecendo. Então a corrente legalista eram aqueles caras que estavam dizendo que eram cristãos, mas queriam condicionar a salvação ainda ao cumprimento da lei. Isso tem nos nossos dias, pastor? Pouco, muito pouco, quase não tem. Pode ser que em algum lugar tenha, mas não é muito comum. Mas havia uma outra corrente, e essa outra corrente, aí sim, ela é muito atual. Ao contrário do que você pensa, querido, que a globalização é um termo novo, é um termo do século XX, do século XXI, a globalização é muito antiga. O imperador Alexandre fez a globalização há pelo menos 25 séculos atrás, o que era conhecido de período helenístico, período onde as culturas e a ciência e toda a filosofia se misturava em todo o território que ele conquistou. Então havia naquela época também uma cosmovisão secular, algo muito voltado que nós costumamos chamar aqui de mundo. E essa visão ela entrou dentro da igreja. Por que eu estou ministrando isso aqui hoje? Estava até com outra ministração para trazer aqui na igreja, seria muito produtivo. Eu creio que essa também será em nome de Jesus. Mas essa é um pouco mais pedagógica, amém, irmãos? Está conversando com a irmã da igreja aqui, e ela fez uma pergunta para mim a respeito. E aí, a resposta que eu dei para ela meio que é a base dessa ministração. Falei, irmã, não pense que o mundo está tentando entrar na igreja agora, no século XXI, porque a gente fica preocupado, né? A gente fala, meu Deus, o mundo está entrando na igreja, misericórdia, o que está acontecendo? Não, isso já acontecia há 20 séculos atrás, na igreja primitiva, que era um movimento chamado gnosticismo. E o que pregava o gnosticismo cristão? Eles diziam que Jesus, ele nasceu homem, carnal, e cometeu alguns pecados. Então Jesus cometeu alguns pecados, e aí foi batizado. No momento que ele é batizado, aí ele incorpora
a figura do Messias, de Deus. E aí, quando ele vai morrer na cruz, antes de morrer na cruz, ele deixa de ser Deus de novo, e ele morre na cruz como um pecador. Logo não há ressurreição, logo ele não pode superar a morte. Então o gnosticismo, ele entra dentro da igreja. Algumas pessoas saíram de dentro da igreja pregando isso, tá? É importante a gente falar sobre isso. E eles iam dizer o seguinte: então nós vamos pegar aqui os valores cristãos, e os valores cristãos são belos, concorda comigo? Vixe, meu Deus, participa aí, irmão. Já morreram já, meu Deus. Vou pegar aquela água, sabe, que joga no Rock in Rio assim, ó. Vocês ficam acordados. Vamos lá, os princípios de Jesus são lindos ou não? Qual? Você respondeu e falou que os princípios de Jesus são lindos. Qual o princípio é lindo? Vocês estão vivos aí, irmãos? Fala um pelo menos. Amor ao quê? Amor ao próximo. Depende quem é o próximo, né? Se o próximo for tua mãe, beleza, é bonito. Mas os princípios de Jesus são só esses. O amor ao inimigo. Amor ao inimigo não, a oração para o inimigo é um princípio cristão. Acho que vocês não fazem isso não. Vocês oram para o inimigo, irmãos? Vou perguntar de novo. Vocês oram pelos inimigos, irmãos? Não peca não, irmão. Vocês oram pelos inimigos, irmãos? Não peca. Eu oro, pastor, eu oro para ele morrer, para ele ir para o inferno. Isso não é cristão. Cristão é você orar para que brasas vivas se amontoem sobre a cabeça dele, para que ele receba a misericórdia e o juízo, né? Então tem muitos princípios cristãos que são bonitos. Então o gnosticismo vai dizer assim, ó, pega os princípios cristãos e a gente segue, mas sem essa ideia que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque isso aí não existe. Ele morreu como homem igual a nós. Então, mediante essa premissa, tinha-se então a possibilidade de ser cristão, mas de se comportar como todo ímpio da época. Então, não, eu sou cristão, mas eu tenho a minha vida igual todo mundo tem. Então logo aquele princípio de santificação que a igreja primitiva falava, de separação, de não concordeis, não conformeis, não amoldeis as vossas mentes por esse mundo que está, isso era rejeitado, não. E aí então, tinha-se então um princípio liberal, tudo era subjetivado, tudo era questionado, tudo era, digamos que, analisado, filosofado, e não se chegava a conclusão nenhuma. Conclusão: o cristianismo não é um absolutismo, então a gente não precisa cravar nada, então a gente pode interpretar tudo do jeito que a gente quer. E com isso cresceu a imoralidade nesse grupo. Irmão, todo cara herege, ele não consegue sustentar, digamos que, uma doutrina pela sua conduta pessoal. Ele não consegue, a conduta pessoal dele é imoral. Todo cara herege. E aí o que acontece? E acontece que esses líderes então viraram a cabeça e caíram no mundo de imoralidade. E o apóstolo Pedro, o apóstolo João vai falar muito, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. Então, tirando um pouco aqui a corrente dos legalistas, vamos falar agora da corrente liberal, subjetiva, que vai dizer que tudo pode. Pastor, mas isso aqui na Liberdade em Cristo, por exemplo, não existe. Pode ser que a gente não pregue isso, mas pode ser que tem gente que está sentado que aceite isso. Outro dia eu estava conversando com o Pedro, ele falou que pegou um cliente lá no carro, e o cara falou para ele, não, eu ia numa igreja e pegava no pé por causa de santificação, e em outra igreja e pegava no pé. Aí eu fui numa igreja e queria falar para o pastor que eu estava mal financeiramente, ele mandou adotar uma criança. Adotar, eu acho que era patrocinar, né? Foi você, foi o Pedro? Foi o Pedro, era padrinhar uma criança, sei lá, no orfanato. Parei de ir na igreja, agora estou numa lá e quando começar a encher o saco eu vou para outra. Eu falei, não, porque eu vou na igreja, mas eu quero beber minha bebida, ir para a balada e curtir a minha vida. Eu não quero ninguém ditando a minha regra, a regra da minha vida. Pois bem, querido, isso entra na igreja da forma mais sorrateira e faz com que muitos irmãos estejam tendo a salvação comprometida. Se Jesus não for
ditar as regras do seu comportamento e da sua vida, Jesus também não vai te fazer entrar na eternidade. Isso é simples, querido. E a questão aqui, irmãos, ela é pessoal, porque vai dizer para a igreja de Éfeso: eu tenho algo para elogiar vocês. O quê? Vocês colocam à prova aqueles que se dizem ser, mas não são. O cara fala que é apóstolo, você põe à prova e você desmascara. Lembra que a gente tem que fazer isso no amor. Então é isso que nós temos que aprender, irmãos. Quando eu digo duvidar, não é duvidar do que Deus fala, não é duvidar da palavra, mas é aprender, irmãos, a observar se o que está sendo dito para nós, por intermédio de um profeta, de um irmão, de um amigo, de uma palavra, aquilo vem para alinhar o meu coração com os meus pensamentos, os meus desejos humanos, o que eu quero, ou aquilo vem para alinhar o meu coração com a vontade de Deus. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Jesus. Lá em Mateus, vai dizer que Jesus está em Cesareia de Filipe, com seus discípulos, e ele faz uma pergunta: quem eu sou para vocês? E Jesus diz, e Pedro diz assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: ó, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, e eu digo que tu és uma pedra, sobre essa pedra edificarei a igreja do Senhor. E Jesus diz assim, ó, esqueci aqui, ó, a parte principal. Jesus diz assim: não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Jesus não falou isso? A conversa continua. Depois de algum tempinho, coisa rápida, Jesus começa a falar do seu sofrimento. E quem é que toma a palavra de novo? Pedro. E Pedro diz: não, o senhor não vai morrer não, porque a gente não vai deixar. E Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Irmãos, em fração de horas, Jesus identifica que Pedro estava sendo usado pelo Espírito. Mas aquele mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito, em fração de horas, estava sendo usado por Satanás. E Jesus consegue identificar aquilo quando ele faz o quê? Quando ele coloca aquilo que estava sendo dito com aquilo que Deus já tinha falado. E quando ele percebe que o que Pedro fala testifica com o que o Espírito falou, o Espírito revelou. Mas quando Pedro fala algo que não testificou com o que o Espírito tinha falado para Jesus, ele falou: não é de Deus. E esse é o grande problema, irmãos. O grande problema é que nós, quando cristãos, nós cultivamos tudo que é jogado na terra. E a Bíblia vai falar sobre isso. Ela fala: se caiu trigo no meio do joio, é perigoso. Então é melhor deixar crescer, porque se você tentar arrancar, você arranca os dois e acaba com o que era bom. Então a chamada é: vai aparecer um ladrão da noite para tentar semear. E há uma chamada bíblica que diz que nós temos que estar em vigilância. Então nem tudo que é jogado no seu coração tem que ser acolhido por você e plantado. É hora da igreja crescer em maturidade. E nós estamos aqui porque nós estamos buscando maturidade, amém, irmãos? Para a gente aprender a selecionar o que é de Deus, para confiarmos, para aceitarmos, para depositarmos fé. E o que não for de Deus, querido, nós simplesmente descartarmos da nossa vida, porque aquilo vai nos prejudicar. E a igreja de Éfeso fazia bem isso, colocava a prova. Quanta coisa você tem colocado no seu coração, querido, sem colocar a prova? Quanta coisa você tem deixado entrar no seu coração sem colocar a prova para ver se aquilo realmente é o que está dizendo? Nós podemos aqui ser literário e falar de uma questão teológica, de pecado, de doutrinas que entram na igreja, mas a ministração ela é abrangente. E eu creio que Deus ele coloca esta ministração no lugar que você precisa ouvir. Quantas coisas entram no seu coração e você não coloca à prova aquele sentimento e ele começa a te destruir? Quantas palavras de esperança você ouve? Nunca me esqueço. Teve um amigo meu, pastor, a igreja dele estava enfrentando uma luta, irmão, financeira terrível. É terrível mesmo, está quase fechando. Apareceu um rapaz lá, falou que era jogador de futebol. Falou: pastor, eu fiz um contrato aí, mostrou vídeo, ele viu na televisão, vou jogar não sei aonde, da Holanda, da China, sei lá onde é que era.
e eu vou dar o dízimo aqui, vou dar oferta aqui, eu acredito nessa igreja, eu vou socorrer essa igreja, e nós vamos ter o melhor som, nós vamos ter a melhor banda, e nós vamos comprar Kombi para a igreja, nós vamos comprar um carro para o senhor fazer visita. O pastor ficou quase um ano, irmão, ele nem dormia mais, só esperando o irmão que tinha prometido a oferta, e o irmão sempre estava presente lá, e o irmão fez ele comprar som financiado, e ele só comprando, comprou som financiado, comprou carro financiado, se endividou todo, ele já estava mal, conseguiu piorar o que ele estava, porque ele foi acreditando em algo que estava sendo dito. Nós precisamos crescer em entendimento, para não permitir que aqueles que estão dizendo que são, semeiem em nós algo que é suposto, algo que nós não sabemos se é ou se não é. Irmãos, participem em nome de Jesus, queridos. Amém, queridos? Olhem para mim em nome de Jesus. Esse é um grande problema. A igreja de Éfeso nos ensina a nós tomarmos cuidado com aquilo que nós valorizamos, com aquilo que nós damos valor, nossa fé, nosso coração. Quem está entendendo isso em nome de Jesus, queridos? Analisa o que está acontecendo. Você não tem ideia como as pessoas, elas aparece um profeta, um vidente, um revelador, fala: irmão, tive um sonho com você. As pessoas gostam de acreditar nisso, né? Foi, irmão? Você sonhou o quê? E é só sonho ruim. Já percebeu que as pessoas não têm sonho bom? Sonho que tinha cobra no teu caminho. Sério, irmão, sério. Outro dia a irmã perguntou para mim: pastor, o senhor acredita em sonho com cobra? Eu falei: depende, irmã. Cobra frita. Quando fala de cobra, eu penso em cobra frita. Gostinho de peixe que vem na boca, hein, irmã? Não, pastor, cobra que voa. Cobra que voa. Não era barata que voa, não, irmã? Cobra eu nunca vi, não. Cobra que voa. Então, se é cobra que voa, então é o demônio mesmo. Pode começar a orar, viu, irmã? As pessoas acreditam no monte. Meu Deus do céu, quer ver lugar para as pessoas revelar a tua vida? É no monte. Nunca esqueço, outro dia eu estou no monte cantando poderoso Deus. Eu só queria ficar cantando poderoso Deus e orando em língua só. O irmão cutucou eu, falou: varão, vim aqui para te trazer uma revelação. Eu falei: tem como ser depois, irmão? Deixa eu adorar aqui. Mas Deus mandou falar aqui agora. Eu falei: segura um pouquinho ali, irmão. Vou ficar orando aqui cantando poderoso Deus. Ainda bem que poderoso Deus, para ela ser uma música completa, você tem que cantar ela 1952 vezes. Depois que você canta 1952 vezes, você termina o ciclo com chave de ouro. Aí, quando eu acabei de cantar, o irmão já não estava mais lá. Graças a Deus. Quem está entendendo isso, irmãos? Não, mas foi um homem de Deus que me falou. Como é que você sabe, irmão? Você nem convive com ele. Estava em Portugal outra vez lá, fazendo um culto tremendo, tal, não sei o que tem. Veio um irmão, revelou um negócio na minha cabeça e falou assim: ó, eu vejo que você é uma árvore cheia de frutos podres. Falei: putz, grego. Aí você pegou pesado, né? Eu ainda tinha que pregar ainda, irmãos. Quando eu ia pregar, eu lembrava, eu olhava para ele assim. Aí eu chamei o pastor depois e falei assim: rapaz, eu tava. Ele falou: não, que culto abençoado. Eu falei: é abençoado, mas eu fiquei com uma palavra que o irmão revelou lá, que ele falou que viu uma árvore cheia de frutos podres na minha vida. Aí ele falou: não dá atenção para a profecia dele não, porque toda profecia que ele solta aí não dá certo não. Aí esse irmão aí tem problema também, adulterou, babá. Irmão, você nem sabe o que você está ouvindo e está acreditando. É hora de nós agirmos como Jesus, como a igreja de Éfeso, e colocar à prova, para que no nosso coração não se torne um terreno do qual o Senhor está preparando para que um trigo, ou seja, um fruto que vá produzir, seja contaminado por aquilo que é destrutível, que no caso aqui é a parábola de Jesus lá em Mateus 13, é o joio, amém? Quem está entendendo isso, diga amém, queridos. Abra a tua Bíblia em Tito, capítulo 1. Eu sei que vocês não gostam muito que faz isso, irmãos. Já está meio brega já, né? Quando eu era adolescente, isso estava na moda. Mas a gente encheu um pouco o saco já. Mas eu prometo para vocês que só vou fazer uma vez.
Vira para o irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, ó, cuidado com o que você está ouvindo, viu, irmão? Todo mundo fala que é brega, irmão, mas todo mundo que prega faz. Não é bom fazer? Não é gostoso fazer? Vira para o irmão que está ao teu lado aí, diga, cuidado com o que você está ouvindo. Não tem ninguém. Tito 1. Irmãos, o Paulo fundou a igreja de Creta. Presta atenção. Paulo fundou a igreja de Creta. E aí, pastor? E aí que ele queria levantar uns bispos, uns presbíteros para poder solidificar a igreja. Aí ele manda o Tito com essa função, tá bom? Aí ele vai falar muitas coisas a respeito da obra de Deus, tal, que o bispo não pode ser cachaceiro, não tem que cuidar dos filhos bonitinhos, não pode ser acusado de pecado, não pode ser violento, né? Tipo, o bispo chegar e falar assim, irmão, vou enfiar um soco na tua boca. Não pode. Não pode ser dominado por ganância. O meu bispo lá usa todo mundo para ganhar dinheiro. Não. O bispo tinha que ter assim, um domínio próprio, uma conduta irrepreensível, ou seja, que não era repreendido. Aí ele vai dizer assim no versículo 9: apegue-se fielmente à palavra da forma como foi ministrada. Tem uns versículos bíblicos que eles possuem uma profundidade, irmãos, literal, e esse é um deles. Apegue-se firmemente à fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã, quanto de convencer os que se opõem a ela. Amém, queridos? Deixa o versículo aí. Então eu ouvi algo, esse é um problema, irmãos, porque às vezes eu ouço algo de Deus, mas aquilo, sabe, não é tanto assim o que eu queria ouvir. Vamos dar só uma mudadinha para me agradar melhor. Não, se apega à palavra do jeito que você ouviu, é o que vai te encorajar. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Irmãos, nós não podemos aceitar que nada mude aquilo que o Senhor foi radical e falou ao nosso coração. Esse foi o primeiro erro do homem, no caso de Eva, de Adão e Eva. Deus falou algo e a serpente aparece e não é bem assim. A gente começa a enfraquecer o nosso relacionamento com Deus quando a gente vai tipo, não é bem assim. E o texto está dizendo, do jeito que foi ministrado, mantenha desse jeito, não mude nada. Amém? Olha o versículo, o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã. Com a sã? Meu Deus, que desânimo, com a sã. Lembra que a gente falou no início que nós iríamos falar de algo doutrinário? Pois é. O que é doutrina, pastor? Doutrina é senão uma regra, um conjunto de regras que você tem que obedecer. Então você vai pregar, você vai falar, você vai encorajar, você vai motivar, mas está de acordo com aquilo que Deus falou, é isso. E a gente pode estar correndo o risco, queridos, de estar alimentando a nossa esperança, a nossa fé, sentimentos em nosso coração, a respeito do que Deus não falou nada. Às vezes Deus não se manifestou nada a respeito para a nossa vida, e a gente está depositando fé, esperança e vontade e coragem, mas essa ministração veio no meu coração, querido. Eu estava lendo, depois você pode ler em casa, em 2 Reis capítulo 5, a Bíblia eu já ministrei isso aqui uma vez na igreja, mas essas coisas vão voltando na mente da gente, vão falando com tanta força. A Bíblia diz que o filho da sunamita morre,
E quando ela chega até o Eliseu para dizer: ó, o filho que você profetizou aí que nasceu na minha vida morreu. E ele anda de um lado para o outro, ele vai dizer assim: ó, alguma coisa aconteceu e o Espírito não me revelou nada. Deus não me revelou nada a respeito disso. Eliseu vivia num grau de intensidade, de intimidade tão profunda, ele acessava o coração de Deus com tanta profundidade, que ele se sentia no direito de dizer assim: olha, o Espírito não me revelou nada a respeito disso que aconteceu, porque se fosse algo de Deus, com certeza ele teria falado para mim. Pastor, você não acredita que Deus fala no nosso coração, que Deus manda uma revelação, manda uma palavra? Sim. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele vai chegar para os seus irmãos e vai dizer assim: irmãos, o Espírito Santo me revelou que eu tenho que descer para Jerusalém, e o Espírito Santo não me falou nada, a não ser que eu seria perseguido. Então eu acredito sim que o Espírito Santo revela, eu creio sim que o Espírito Santo mostra. Só que o problema, querido, ele está quando o Espírito Santo diz: ele não me falou nada, a não ser que eu vou descer para Jerusalém e sofrer perseguições, e isso eu não quero. Porque o Espírito Santo revelar que eu vou vencer na vida, que eu vou arrebentar, e que eu vou ser rico, e que eu vou ser grande, irmãos, eu não preciso do Espírito Santo revelando isso para mim, para eu ficar feliz. 2 minutinhos que eu estou ali assistindo televisão e começa a mostrar os números da Mega Sena, e o cara levantando um cheque assim de 20 milhões que ele ganhou, eu já fico animado, falo: eu vou jogar também para ficar. Eu já começo a fazer um monte de... Eu não sei se vocês já jogaram alguma vez na loteria. Alguém já jogou alguma vez? Os irmãos estão tudo com vergonha de confessar os pecados agora. Eu vou brigar com você não, irmão. Quem já jogou na cena aí? Seu pecador. Mas não ganhou nada. Você joga e fica fazendo um monte de coisa na cabeça, não fica? Então, se eu ganhar 30 milhões, o que eu faço, hein? Eu tenho que dar o dízimo primeiro, né? 3, sobra 27. 27. Será que não era melhor fugir do Brasil não, para ninguém? Porque senão tem que dar 1 milhão para minha mãe. Não, 1 milhão para minha mãe é muito, né? 100 mil para ela já tá bom já. Aí eu pego, tem que dar alguma coisa pro meu filho, né? Deve comprar uma casa. Você fica ali 15 minutos, você já... Quando acaba, você acha que você é milionário. Não aconteceu isso com vocês, irmãos? Eu vou confessar os meus pecados aqui. Eu já joguei na Mega, Juliano. Tô brincando, não joguei não. Pois é. Então você não precisa de uma palavra para te revelar, para você ficar animado. A questão é, irmãos, quando o Senhor fala algo ao nosso coração, para nós não fugirmos da doutrina, a gente fala: mas é isso? Então a questão aqui, irmãos, não importa. Eu creio que Deus, Ele pode dar uma palavra para você e falar ao teu coração de algo tremendo, de algo maravilhoso. Mas como também Ele vai falar algo, irmãos, para você não fugir da vontade dEle. E independentemente do que seja, você precisa pegar o que é que está sendo falado ao teu coração e ver o quanto aquilo te alinha ao desejo de Deus, à palavra de Deus, e o quanto aquilo apenas massageia o seu ego, massageia o seu interior e te coloca numa condição imaginária, fictícia, e você sofre por aquilo. Então a chamada que se enquadra nas regras que nós chamamos de doutrina. Não saia disso. Quantos estão entendendo isso? Diga amém, pessoal. Na escola bíblica nós falamos aqui que a marca do fim dos tempos é o... Vamos lá, quem quer aprender? A marca do fim dos tempos é o quê? Mateus 24:4 diz: cuidado para que ninguém vos seduza. Na João Ferreira de Almeida fala engano, mas no grego é seduzir. Você percebeu? A proximidade de engano com seduzir? Porque quando você fala em sedução, você imagina o quê? Está seduzindo, está atraindo.
carro, quando passa na rua, uma Lamborghini amarela, seduz. Nossa, que negócio bonito, você deseja, eu queria uma dessa. Apartamento seduz aquilo. Aí quando fala de engano, você lembra de alguém enganando, de alguém matando, de alguém destruindo. Pois é. Para nos enganar, Satanás seduz. E quantas são as coisas que são jogadas no seu coração para te puxar para fora da doutrina, daquilo que o Senhor te deu. E aí, irmãos, quando a gente fala em engano, cuidado para que nada te seduza. O irmão já pensa, não está amarrado, eu não olho para nenhuma mulher. Não está amarrado, eu não olho para nenhum homem. Pois é, irmão, mas pode ser que o que vai te seduzir e te enganar não é uma mulher, um homem, mas é um sentimento. É algo que te atraiu tanto e você agora está sendo enganado por aquilo. Essa é a marca do fim dos tempos. E quando a gente olha para as pessoas hoje, elas estão enganadas. E por que isso aqui é uma mensagem pedagógica? Porque às vezes, irmãos, um bom lugar para as pessoas estarem enganadas é dentro da igreja. E quantas são as igrejas que parece que gostam de cultivar o engano sobre as pessoas? Eu não posso permitir que você venha aqui para que seja enganado, irmão. Lembra quando eu ministrei aqui? Não, irmão, 2019 vai ser um ano que você vai mais ganhar dinheiro, você vai arrebentar na vida. Eu não posso dizer isso para você, porque eu não sei se você perdeu o emprego em 2019. Pode ser que seja o ano que você mais vai ganhar dinheiro, mas pode ser que não. Então a pregação correta, coerente, de acordo com a vontade de Deus, fica na sã doutrina. Se enquadra na vontade de Deus. Cuidado, porque muita coisa vai fazer barulho para chamar a sua atenção. Muita coisa vai te atrair, e é o mundo também. Mas às vezes coisas dentro da própria igreja, dentro do próprio corpo de Cristo, que estão começando a se perder e vão te chamar a atenção, e a gente cede e sai da sã doutrina e começa a ser enganado com algo que destrói. Amém, queridos? Em 1 Pedro capítulo 2, para nós terminarmos. Não, 1 Pedro capítulo 2, não vou ler isso aí não, porque é muito grande. Hebreus capítulo 13, coloca aí para a gente aí, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Quem está vivo aí, diga amém. Glória a Deus. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Lembra dessa música? Quem lembra dessa música? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. Olha que coral bonito. Tá calor, hein, irmãos? É que aqui é mais calor, irmãos, porque aqui é mais perto do altar, né? Só que mais perto do altar fica mais quente. Por causa do Douglas que fica aqui e tal, todo mundo. Olha aí, Hebreus capítulo 3, versículo 13, versículo 9. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Amém? Olhem para mim. Não vos enganeis com várias doutrinas heréticas. Olha para mim, irmãos. Nem tudo que fala em nome de Deus vem de Deus. E aí você tem que tomar um cuidado para não permitir entrar no seu coração. Lembra da ministração aqui que eu citei aqui da Juliana, que a gente compartilhava? Uma das coisas que eu não esqueço. A mulher disse: ali está um santo homem de Deus, façamos um quarto e vamos colocar ele dentro de casa. Isso tem que ser repetido várias vezes dentro da igreja. O quanto nós nos enganamos ao permitir que determinados sentimentos nos seduza, nos atrai, e a gente sai da sã doutrina, já não é o que Deus está falando mais, e aquilo entra no coração e começa a fazer estrago. Uma coisa é você colocar um profeta dentro de casa, no caso Eliseu. Outra coisa é se você colocasse o auxiliar dele, o Geazi, que gostava de dinheiro, já pensou? Ele levaria tudo.
Uma coisa é você abrir o teu coração para algo que vem de Deus, construir, edificar. Outra coisa é você abrir o teu coração para algo que te seduziu e você achou que era de Deus, mas não era. E vem com o intuito de roubar, de destruir. O apóstolo Pedro, ele vai dizer isso também: olha, vocês precisam ter cuidado com os falsos profetas. E ele vai dizer assim, ó: eles se desviaram, abandonando o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão. Olha só que importante. Tem muita coisa, querido, que a gente olha e fala: nossa, como é bom. Mas com facilidade aquilo pode mudar o caráter, se desviar daquilo que é correto e seguir o rastro de Balaão. Pastor, o que é o rastro de Balaão? Em Apocalipse 2,14 a Bíblia vai dizer da igreja de Pérgamo, e ela era uma igreja que tolerava os que cultivavam a doutrina de Balaão. Se você ler lá em Números capítulo 22, 23, 24, 25, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Diga amém. Diga amém. E aí tinha um rei lá, o rei dos Moabitas, o nome dele era Balaque. E ele viu que tinha um vidente, o nome desse vidente era Balaão. E ele foi consultar esse vidente, esse falso adivinho, esse profeta. Ele era falso, infelizmente tem muita coisa falsa hoje dentro da igreja. E a Bíblia vai dizer que ele chama o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Aí o Balaão vai lá orar e fala com Deus, o eterno Deus, e Yahvé fala: manda uma praga sobre esse povo. Deus falou para ele: não, filho, não vou mandar não, porque esse povo é meu. Esse cara tinha dons espirituais. De repente, em algum momento, ele conseguiu ter uma vida de piedade e alcançar algum dom. Mas o desejo, a ganância, consumia esse homem. E ele se tornou um mercenário. E o que acontece? Ele viu que não adiantava lançar encantamento sobre o povo de Israel, porque ninguém podia destruir eles. Mas tinha uma coisa que ele podia fazer. E a doutrina de Balaão se consistia em algo: eu não posso amaldiçoar o povo, mas eu posso corrompê-los. A gente acabou de orar e declaramos aqui, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu Deus do céu. Olha lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é poderoso ou não é poderoso? Sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, desde que ela esteja no caminho da santificação. Diga mais alto isso aí, meus irmãos. Separado do mundo, porque se o mundo conseguir entrar dentro dela, ele corrompe ela. E foi isso que Balaão disse: eu não posso derrubar esse povo mandando maldição, mas a gente pode corromper eles e fazer esse povo o quê? Se prostrar aos deuses de vocês. Aí eles caem. O paganismo era uma marca no povo de Israel. Eles caíram muitas vezes no pecado da idolatria. Só que hoje, irmãos, na igreja do Senhor, o grande problema não seria o paganismo, porque a igreja é até meio que radical com a questão da idolatria, mas o problema é o secularismo. O problema hoje é o mundanismo, que entra dentro da igreja, e o propósito é fazer o quê? Levar com que a fé dos cristãos seja relativizada. E agora não tem uma sã doutrina. Não, não é bem isso não. Deus falou algo diferente para mim, irmão. A questão não é o que Deus falou para você, se é diferente do que eu estou falando. A questão se o que está sendo dito para você é diferente do que a Bíblia fala. Por favor, eu não quero que você concorde comigo em nada. Eu quero que você concorde com a Bíblia. A chamada não é para você concordar com o que o pastor Machado acha. Eu acho um monte de coisa, irmão. E tem coisas que eu acho que não tem nada a ver. Mas a questão é que o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia fala, o que é sã doutrina, o que Jesus deixou ali para nós. Amém, queridos? E por isso eu chego aqui. Você tem que duvidar sempre como a igreja de Éfeso. Porque pode ser, irmão, que aquilo que está sendo falado para você é doutrina de demônio. E a gente cultiva isso.
Eu chego aqui e eu começo, Gaúcho, o Douglas falou um negócio para você, sério? Mas o Douglas. Aí eu vou cultivando aquela doutrina de demônio, daqui a pouco já está com mágoa do outro. Gaúcho, o Douglas falou um negócio para você, falou, irmão, vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a gente tem que orar por aqueles que nos maldizem. Vamos orar por ele, vamos chamar ele aqui para orar. Nós deveríamos agir assim, duvidar sempre, pôr à prova. Mas quantos são sentimentos de ódio, de mágoa, de fofoca, e de revolta, e disso, daquilo outro, sentimento ruim contra a pessoa que a gente vai cultivando, porque a gente deveria colocar um parâmetro, e o parâmetro é a sã doutrina. Quando fugir disso aqui, a gente contesta, a gente não aceita, a gente quer manter o nosso coração firme. Diga amém mais alto aí, irmão, em nome de Jesus. Cuidado para não aceitar qualquer coisa entrando no seu coração. Balaão era o exemplo do cara que queria lucrar, queria ganhar dinheiro. Ele não estava fechado com a verdade. E a Bíblia vai falar lá em Atos capítulo 8, versículo 9, 25, de um Simão, um tal de mago, que se converteu, creu, porque viu os sinais e as maravilhas. E aí quando a Bíblia vai dizer que Pedro chega junto com João, e ele vai impondo as mãos, e o povo recebendo o Espírito Santo, e aquela loucura toda. Ele chegou no Pedro e falou assim: coloca a mão na minha cabeça aqui, me dá um pouco desse poder, para que eu saia por aí, impondo as mãos sobre as pessoas e elas sejam curadas. O Pedro olhou para ele e falou assim: cara, pega o teu dinheiro e guarda ele, nós não vamos fazer negócio com você, porque esse dinheiro não pode comprar o dom de Deus que é gratuito. Ao contrário, sabe o que você tem que fazer? Você não tem porção nesse ministério, você não tem porção nesse espírito, porque o teu coração não é honesto. Se arrepende, se converte, peça para Deus te libertar dessa malignidade que está no seu coração. E aí o Simão mostra que ele nem tinha se convertido, falou: ora por mim porque eu não tenho fé. O cara estava no meio, foi batizado, creu, mas ainda estava com o coração corrompido. Não basta vir na igreja, irmão, não basta andar no meio do povo que está na igreja, não basta usar a mesma roupa do povo que está na igreja. Esse cara também estava, mas estava ali com o coração corrompido. Você precisa entender que na tua vida, em determinados momentos, vão aparecer pessoas corrompidas, que ainda estão com o coração desonesto diante de Deus. E se você não tomar cuidado, a corrupção delas te corrompe também. E aqui a questão, irmão, então eu vou deixar de andar então com essas pessoas. Não. A questão aqui é saber quem eu sou, como está o meu coração. Amém, queridos? Em Hebreus capítulo 12, para a gente terminar, diz assim: esforçai-vos, capítulo 12, versículo 14. Esforçai-vos para viver em paz. Diga comigo: esforço. Pois é, irmão, olhe para mim aqui. Se você não esforçar, irmão, tem sentimento que você não vence. Se você não se esforçar, irmão, para viver essa paz com todos, em santificação, tem coisa que ela vai comendo pelas beiradas e se mostra mais forte que você. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e já não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Olha que interessante. Fala assim: então toma cuidado para que ninguém te exclua da graça de Deus. Toma cuidado para que ninguém te contamine. Então vê se do teu lado não tem um Esaú. Quem que é o Esaú? E agora, como é que explica isso aí? É aquele cara inconsequente, é aquele cara que não olha para a bênção, mas olha para o estômago, é aquele cara que não olha para amanhã, mas olha para hoje, e sai tomando decisão doida, e depois que viu a besteira que fez, se arrepende, mas não adianta. Você deve se lembrar quando a tua avó dizia isso. A gente sempre põe na conta da avó. Minha avó dizia:
de remorso, de boa intenção, o inferno está cheio. Aqui, irmão, entra um princípio bíblico. Eu vou excluir pessoas da minha vida, pastor. O verdadeiro cristão não exclui ninguém da vida dele quando ele entende que ele está ali para influenciar. Mas o que a outra pessoa fala, o que a outra pessoa pensa, não tem significado e peso no coração dela quando ela sabe que aquilo é para contaminar e não está vindo de Deus. Ele está dizendo: o problema é quando há um Esaú no meio de vós. Ele não está querendo dizer assim: cuidado, tira o Esaú do meio de vós. Ele está querendo dizer: o problema é quando você, o Esaú, se comporta como Esaú, não está pensando no que pode acontecer e sai tomando qualquer decisão, sai acreditando em tudo. Nós somos uma geração que a gente acredita em tudo, irmãos. Vocês viram aí há uns dias atrás, em Santos, os caras colocou lá na rede social: esse casal está sequestrando criança. Pegaram o homem e a mulher lá, que não tinha nada a ver, espancaram e mataram, amarraram no poste. Depois foi ver: não é não. Nossa geração faz isso. Nossa geração acredita em fake news, sai acreditando naquilo e sai compartilhando, replicando aquilo. Mas será que a nossa vida não está assim também, irmão? Será que tudo que a gente não ouve, a gente põe no coração e toma a decisão e depois fala: não era isso? O Esaú agia assim, inconsequente. Coloque na tua vida um parâmetro, e esse parâmetro, irmão, é o parâmetro da sã doutrina, é o que a palavra fala, é o que você tem aprendido na igreja. Tenha a tua vida com o coração inteiro servindo ao Senhor Deus, porque muita coisa vai bater na porta do seu coração: vou entrar, hein? Vou entrar, e é isso, aquilo, outro, você tem que falar não. Olha para mim aqui, irmão, a gente tem que aprender a falar não para algumas coisas. Algumas coisas estão nos destruindo e a gente não tem coragem de falar não, e a gente deixa aquilo nos destruindo. Então, que como a igreja de Éfeso a gente possa aprender, e eu creio que através da oração, através da busca do Espírito Santo, a gente consegue isso. Mas principalmente da boa ministração da palavra de Deus, e essa nós estamos tendo aqui nessa igreja. Aprender a colocar à prova aquilo que se diz ser de Deus e às vezes não é. Lembre-se da doutrina de Balaão: eu não posso amaldiçoar, mas eu corrompo ele. Às vezes o diabo sabe que você é um cara muito de Deus, que você tem uma boa conduta, um bom caráter, e aí ele vai bater de frente com você. Não adianta. Por que não adianta? Porque ele sabe que você é de Deus. Aí ele te corrompe. E ele te corrompe na medida que você permite ser corrompido. Se ele sabe que você vai cair te deixando triste, ele vai te deixar triste. Se ele sabe que você vai cair porque você ouve todo mundo, ele vai usar todo mundo para falar de você. É hora de nós blindarmos o nosso coração e pôr à prova aquilo que está tentando entrar. Porque você pode ter certeza, em nome de Jesus, irmãos, que quando bater na porta do seu coração, você vai deixar entrar, porque você vai reconhecer a voz daquele que está dizendo: eu entrarei e cearei com vocês. Jesus é gentil, ele bate na porta, ele se identifica e ele entra. Tudo que vier de Deus, está dizendo aqui, paz e santificação. Tudo que vier de Deus vai promover paz no seu coração, santificação. Cuidado com aquilo que está entrando e não está produzindo paz. Cuidado com aquilo que está entrando e ao invés de santificar, está corrompendo. Quem está entendendo isso, diga amém, irmãos. Se eu pudesse resumir isso aqui, tirando aí a questão de duvide sempre, cuide do seu coração. Cuidado. Duvide de qualquer sentimento que está entrando. Coloque à prova. Veja se aquilo realmente é de Deus para a sua vida. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus?